Baba, eu vou te mostrar uma coisa. Olha isso aqui. Quem é? Olha! Foi em Brasília, né? Foi em Brasília. Eu digo que eu sou um amigo do ser humano. Alguém que está comprometido com a transformação planetária, alguém que está comprometido com o despertar da consciência amorosa em todos os segmentos da sociedade. Então, eu venho trabalhando firmemente com esse propósito. Eu sou herdeiro de uma tradição de yogis que vem da Índia e faço uma ponte entre a sabedoria oriental e a ciência, mais especificamente a psicologia. Então, desenvolvi instrumentos. Muito bom. Quando foi isso? Foram há 9 anos atrás, Baba. E muito interessante rever hoje e ver como a narrativa ela continua a mesma. Pois é. Um trabalho muito firme, muito sólido, que hoje tem frutos, né? Que essa escola não é só de um professor, você tem formado muitos agentes de transformação, muitos terapeutas, muitos líderes para esse processo que está exigindo uma liderança dármica. É isso. Mas eu não vou começar por aí, não. Tá. A gente vai passar por aí, mas eu quero começar com a mesma pergunta que eu comecei naquele momento. Depois de 9, 10 anos, quem é Siri Prembaba hoje? Eu continuo sendo um amigo do ser humano. Um amigo com mais experiência, mais maduro, né? Foram 9 anos intensos, de muito trabalho, de muita transformação. Eu diria que o meu trabalho ampliou, né? Aprofundou, amadureceu, mas continua servindo ao mesmo propósito, porque aquele que estava lá em 2009 continua aqui em 2025. Muito especial, Baba. E neste novo livro, Em Busca da Verdade, a autobiografia de um yogi brasileiro, também pela busca desse buscador que está dentro de você. Sim, porque tudo isso que eu fiz até aqui foi movido por essa busca e que nasci com uma sede muito grande da verdade. Eu falo no livro, né, que é um livro de memórias, que eu reconheci essa sede, essa fome da verdade quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. Quando eu perguntava para minha mãe: mãe, quem foi que fez esse mundo? Ela respondeu: foi Deus. Eu perguntei: mas quem fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Eu entendi que essa era a razão da minha vida. E desde lá eu venho nessa busca. E agora, já próximo de fazer 60 anos, eu senti que era importante eu fazer um balanço de tudo que eu pude oferecer para o mundo, de tudo que eu pude fazer por mim mesmo. E daí nasceu esse livro, nasceu essa mensagem que é um compartilhamento dos meus aprendizados, das minhas experiências, e ao mesmo tempo eu estou também contando um pouco de mim, de tudo que eu vivi, até chegar a me transformar nesse professor que eu sou hoje e fazer tudo isso que você acabou de descrever, de poder estar formando pessoas, de poder estar influenciando lideranças, né, de poder estar causando um impacto na sociedade, cooperando com essa grande transformação que está se dando no planeta e sempre visando erradicar o sofrimento da equação humana, sempre visando o despertar da consciência amorosa, sempre visando acordar valores, gentileza, autorresponsabilidade, honestidade, beleza. Os valores seguem. A forma do meu trabalho foi se transformando, a instituição mudou, mas a essência continua sendo a mesma: acordar a divindade em cada um, em todos e em todos os lugares. Perfeito. Aqui no Natural Vibe e no Negócios com Alma, a gente fala muito sobre o caminho da integração, né? Que nós vamos coletando conhecimentos, experiências, aprendizados, esses dons, esses talentos, esses repertórios, eles vão sendo costurados
Sim. E você é uma prova dessa costura. É até um trocadilho, porque um dos trabalhos que você realiza é do patchwork. Sim. E é um patchwork mesmo, né? O caminho de integração, que é essa costura. Mas a gente fala sempre sobre o começo de tudo que foi a infância. E desde cedo você tem traços e sinais de ser uma pessoa altamente sensível, médium, escorpiano, para quem não sabe. E existe aí essa raiz existencial de buscar a origem da existência. E hoje em dia, eu acho que não é só hoje em dia, há alguns séculos a gente vem passando pelas inquisições. Sim. Por esses processos de não sair do armário da espiritualidade pelo medo do que os outros vão falar. E o assunto ser místico, para quem já vive experiências místicas, é uma flecha que nos direciona. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas para quem não é, eu preciso de ciência. Então, como foi crescer com esses poderes, essa paranormalidade, esses poderes psíquicos aflorados num mundo em que muitas vezes, e a maioria das vezes, tenta abafar isso? Foi aflitivo, Luana, angustiante. Me levou, inclusive, a diferentes crises existenciais, porque me sentia diferente. Mas nasci também com uma percepção diferenciada, sempre consegui enxergar a essência das coisas e não me afetava tanto o julgamento alheio, o que as pessoas pensavam, deixava de pensar. Eu estava muito focado na minha busca. Eu queria encontrar realmente respostas. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, caiu nas minhas mãos um livro, Entre os Monges do Tibete, do Lobsang Rampa. Eu detalho aqui no livro o que aconteceu comigo ali, mas ao ler o dia a dia de um monastério tibetano, em que falava também sobre poderes paranormais, sobre telepatia, sobre telecinésia, sobre viagens astrais, tudo aquilo era tão normal para mim, eu conhecia tudo aquilo, então eu entendi que esse era o meu caminho, era realmente desvendar, e até porque aconteciam fenômenos comigo. Eu entrava em transes mediúnicos, tinha experiências noturnas aterrorizantes, falava línguas estranhas, coisas que eu não entendia, minha família não entendia, e aí buscava, obviamente, ajuda naquilo que tinha ao redor, que eram as religiões. Então, circulei por algumas, até que comecei a buscar por mim mesmo, e fui circulando entre as religiões, até que em dado momento, motivado, claro, pela minha própria busca e também pelos questionamentos do entorno, eu fui para a ciência. Então sempre tive ali essa necessidade de ter uma comprovação científica daquilo que eu estava experienciando, daquilo que eu estava encontrando nos caminhos místicos. Até porque, quando ainda era muito criança, eu fui muito influenciado pelos filmes e as séries de ficção científica que sempre apontava a direção da ciência, mostrando que aqueles que conseguiam transcender um pouco os limites da normalidade eram cientistas. Então, aquilo acendeu em mim uma curiosidade pela ciência e eu me tornei uma criança muito estudiosa. Eu queria encontrar as respostas para os mistérios da vida através da ciência. E naquele momento eu achava que a resposta estava na matemática, depois na física, depois na química, e assim foi, até que em dado momento deu um boom na minha mente por conta de um relacionamento afetivo não correspondido. Escorpiano, sem ser correspondido, sofre. E abriu uma ferida emocional tremenda, e aí eu não consegui mais estudar a matemática desapareceu da minha mente, e aí eu tive que procurar ajuda na terapia, e foi ali que algo mudou dentro de mim. Mas foi um momento tão importante, porque eu comecei a integrar a ciência com a espiritualidade, e aí eu comecei a ter notícias do meu propósito. Então, embora
sim, seja uma grande realidade, que o místico ele é julgado, existe pouca compreensão para os fenômenos mediúnicos, paranormais, místicos, mas eu diria que eu fui uma criança um pouco protegida, até por conta de que a minha avó era muito mística e ela que me criou, e ela sempre dizia que eu era normal e que estava tudo certo. Que vó abençoada. Que vó abençoada. Ai. E ela falava que eu tinha nascido para a espiritualidade. Nossa. E que esse era o meu caminho. Isso foi me dando um conforto. Uau. Foi uma proteção. Foi uma bênção da minha mãe, avó. E hoje eu sinto que uma das dimensões do meu propósito é justamente dar apoio, dar direcionamento para aqueles que não sabem lidar com a sua mediunidade e que estão sofrendo preconceito e que estão aí sem conseguir saber como lidar com a sua paranormalidade. É uma das dimensões do meu trabalho. É uma das dimensões. E o yoga, eu acredito que foi essa costura lá para o Ocidente, né? Foi o momento que você foi e começou a mergulhar nos ensinamentos do yoga, que essa coisa começou a tomar mais forma, esse processo espiritual começou a ter mais borda, poderíamos dizer? Sim, eu comecei nas religiões, paralelamente estudando a matemática, estudando a física, então desde cedo já fazendo essa ponte entre ciência e espiritualidade, mesmo de uma forma muito rudimentar, então de contas eu era uma criança, e aí com 14 anos chegou o yoga. Porque eu era um fã do Bruce Lee, fazia arte marcial também, e queria, obviamente, fazer aquelas voadoras que só o Bruce Lee fazia, mas não conseguia, porque eu não tinha abertura pélvica, não tinha elasticidade. E fiquei sabendo que existia um tal de yoga, onde as pessoas usavam poderes mentais para conseguir dominar o corpo físico e obter a elasticidade. E eu falei, puxa, é isso que eu quero, claro. Onde que tem isso que eu quero? E aí fui para a minha primeira aula de yoga, aonde existia ali um momento da prática que era dedicado à devoção. Então, tinha um cântico devocional para uma divindade hindu, Narayana, Sitaram, Narayana. E quando eu ouvi aquilo, eu entrei num dos transes que eu entrava. Nessa minha fase, abstraí do mundo, e era como se eu conhecesse aquela língua, como se eu conhecesse tudo aquilo. Aí eu ouvi uma voz falar dentro de mim: quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Uau. Eu não sabia nada de Índia, porque eu era uma criança com pouca cultura, vinha de uma família humilde e tinha ouvido falar de Índia na escola, na aula de história, onde Pedro Álvares Cabral encontrou o Brasil no caminho para a Índia. Né? Era o que eu sabia da Índia. Obviamente que eu esqueci disso e tratei de viver a vida, e aí só fui me lembrar dessa mensagem lá na frente. Tudo está aqui. Tudo está escrito aqui nesse livro. Bom, mas o fato é que eu me apaixonei pelo yoga. Me apaixonei pelo yoga e entrei muito fundo, não só nas práticas psicofísicas, asana, pranayama, que são os exercícios respiratórios, meditação, mas especialmente a filosofia do yoga. Então, aquela mensagem de não violência, falando sobre encontrar felicidade dentro, que todas as respostas para todas as perguntas estavam dentro, aquilo foi me fascinando, foi abrindo realmente um caminho dentro de mim. E eu falei, é isso que eu quero, e aí mergulhei fundo. Mas na sequência vieram outras escolas, depois veio a Ordem Rosa Cruz, depois veio o gnosticismo, Então foram vários caminhos místicos, mas todos eles sempre integrados ao yoga e sempre servindo para realizar essa ponte com a ciência, que começou a ficar um pouco mais definida e clara ali nos meus 16, 17 anos, quando fui fazer terapia. E aí o aspecto da ciência que me tocou foi o da psicologia, porque eu comecei a entender que tinha sim uma lógica no psiquismo. E aí eu comecei a fazer a costura de tudo isso. Mas o yoga sempre esteve de fundo, nunca me abandonou. Eu nunca abandonei o yoga.
Perfeito. E esse processo fez com que você, em algum momento, aos 33 anos, fosse então para a Índia. Exatamente. Por quê? Aí, estudando tudo isso, acabei então me tornando um terapeuta integrativo, que juntava então todas essas filosofias, todos esses entendimentos entre ciência e espiritualidade. Criei um método de autodesenvolvimento que estava dando muito certo, eu chamava o Caminho do Coração. E me tornei um terapeuta, um professor relativamente famoso na época. Tinha muitos alunos, muitos clientes, e tudo estava indo muito bem externamente. Mas internamente eu estava questionando tudo. Continuava questionando o mundo, a existência. Continuava questionando, inclusive, aquilo que eu já havia experimentado e que em dado momento havia sido um bálsamo e tinha sido uma confirmação para mim. Mas com o tempo eu fui questionando, será que isso não é uma criação da minha mente? Será que isso não é fantasia? E fui entrando num vale de ceticismo muito grande e me considerando um hipócrita. Eu estou ensinando coisas que eu li nos livros, não é a minha experiência. Isso foi me levando para uma depressão. E ali já com 32 anos, no auge dessa crise existencial, me valendo de um fio de fé que eu ainda tinha, fiz uma oração sincera para o universo. Falei, por favor, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da minha mente, por favor, se manifeste, porque eu cheguei no fim da linha, não tenho mais para onde ir. Aí entrei em meditação e tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias e falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Uau! Imediatamente me lembrei daquela mensagem que eu ouvi quando tinha 14 anos, na minha primeira aula de yoga. Eu falei, tem algo para mim na Índia. E aí fui para a Índia. Eu encontrei esse velho de longas barbas brancas na minha visão. E aí esse encontro transformou a minha vida. Quem me levou para lá? Quem me levou para lá foi a minha alma, que havia bebido na fonte essas diversas tradições, essas diversas religiões, mas sempre com o denominador comum do yoga. O yoga sempre esteve presente, mais especificamente a filosofia do yoga. Os yamas, os niyamas, os yoga sutras, a Bhagavad Gita, tudo aquilo estava muito forte, pulsando dentro de mim, mesmo que teoricamente, mesmo que houvesse ainda um gap entre aquilo que eu falava e aquilo que eu estava vivendo. Mas foi isso que me levou para esse encontro tão importante na minha vida, que foi o encontro com meu mestre espiritual, onde tudo se transformou, Quando a gente fala de conhecimentos védicos, existe na filosofia védica os registros de que estamos passando por uma era muito desafiadora, onde a ignorância está presente na Terra e que os conhecimentos, no caso o yoga, os conhecimentos védicos, são uma chave para que a gente possa viver aqui na Terra nessa era de Kali Yuga. Exato. Então, imagina, há quantos anos existem esses conhecimentos e eles foram preservados para além de todas as inquisições que já existiram nesse planeta. E os guardiões desses conhecimentos são esses mestres e a relação mestre-discípulo, professor-aluno. Sim. Esse param-param, essa troca de conhecimento que muitas vezes foi feita oralmente para que fosse preservado, porque em determinados momentos houveram queimas desses livros e as coisas foram se perdendo. Isso falando de conhecimentos gerais em torno do mundo. Então a gente vê que o conhecimento do mestre, do professor, sendo transmitido para o aluno é algo muito importante. E hoje a gente está num momento em que eu vejo, às vezes, de forma superficial, as pessoas falam, agora cada um é mestre de si, esse negócio de guru já foi. Eu entendo que estamos vivendo em um novo momento, mas a gente precisa olhar para essas raízes para entender que é importante ter professores na sua
trajetória, o seu mestre deixou para você uma responsabilidade de levar adiante os ensinamentos de Satya, que é essa linhagem a qual você pertence. Sim. Dentro do seu processo discípulo, mestre, aluno, professor, o que foi essa coisa que te trouxe esse preenchimento de você estar junto dele e ter continuado? Tem determinadas experiências que transcendem o intelecto, determinados aprendizados que só são absorvidos ali, quando você está realmente presente dentro daquele espaço sagrado. Então, eu, ao chegar no Satyadhan Ashram e encontrar aquele velho de longas barbas brancas que apareceu para mim na minha meditação, no meu apartamento em São Paulo, numa época onde não havia internet, não existia redes sociais, ou seja, este ser foi me buscar no espiritual. Isso é uma experiência espiritual autêntica que derrubou a minha mente, derrubou o meu sistema de crenças. Eu tive um contato com a verdade, com algo que transcende as criações da mente. E naquele momento, eu me entreguei para isso. Eu mergulhei para isso. E dessa conexão profunda houve uma transmissão espiritual. Essa transmissão é quase como assim a energia que possibilita que a semente floresça. Então, uma coisa é você plantar sementes na terra, mas você não tem garantia de que ela vai germinar, florescer, que vai dar bons frutos. Existe um mistério aí, né? A vida rompe a casca da semente e floresce e dá frutos. Então, essa força vital vem do mestre espiritual. Isso é algo que eu aprendi experiencialmente. Então, essa conversa de que você se autorrealiza sem a bênção de um mestre, isso é um grande equívoco gerado pelo Kali Yuga. Então, o que eu aprendi é que você vai muito bem sozinho até um determinado estágio da jornada. Até o terceiro chakra, você pode ir sozinho ou com a ajuda de um bom terapeuta, de um bom professor, mas quando você chega no quarto chakra e você mergulha no inconsciente, no desconhecido, sem a bênção, sem a experiência de alguém que já entrou ali, que já trilhou para te segurar na sua mão e te levar, eu não conheço, eu não vi isso ainda acontecer. Então essa tradição do Parampará, que é a tradição mestre e discípulo, é uma herança do caminho da iluminação espiritual. A sua faísca acende a minha. Exatamente. E a sua acende a outra, que acende a outra, que acende a outra, e assim vamos criando isso e ainda mantendo esse conhecimento preservado, mantendo essa herança espiritual protegida, porque na medida em que existe uma transmissão direta, esse conhecimento não pode ser desvirtuado. Então, eu vou transmitir esse conhecimento para um estudante maduro, que seja preparado. Agora, claro que dos milhares de buscadores, são poucos aqueles que estão realmente maduros para isso. Aqueles que estão querendo realmente se tornar dono de si mesmos, senhor de si mesmos, aprender a conduzir o seu veículo. Quando você quer aprender a dirigir um veículo, não precisa de um instrutor, não precisa ir para a autoescola. Você quer se especializar numa determinada área, você não precisa de alguém que seja um expert para te ensinar. Mesma coisa no caminho da autorrealização. Então essa história, essa narrativa de que você é mestre de si mesmo é em última instância, mas esse mestre precisa ser acordado, e para acordar requer um caminho iniciático. Por isso o Parampará que se mantém vivo até hoje, protegendo essa transmissão. Perfeito. É uma forma de honrar também o próprio processo de como a luz chega na Terra. Então, pessoas que já passaram e estão passando por esse processo de conseguir segurar e sustentar uma energia mais elevada, pelo seu trabalho interno, pela sua disciplina, pela travessia toda,
são pontos de energia para nós, né? Sem dúvida. O Horácio, a gente estava no telefone, um amigo nosso, o Horácio, ele falou assim que é o power bank dele. É um lugar onde ele vai e, lógico, nutre também, é muito importante, né? Não é só pegar do professor, eu acho que existe um processo ali. Como seria essa relação aluno-professor saudável? Hoje, eu sou um professor para muitos, né? Sou mestre para muitos. Mas eu continuo sendo um aluno, continuo sendo um discípulo que busca nutrição na fonte, que é o meu mestre. Então, pelo menos uma vez por ano, eu vou para a Índia, fico no ashram do meu mestre, recebendo, meditando, me nutrindo, me reabastecendo, na minha condição de eterno aprendiz. Então, eu tive essa bênção, né, de me livrar dessa vaidade espiritual, né, dessa viagem do ego, de querer ser autossuficiente e de não precisar de uma guiança. Eu preciso. Se por acaso você que está me assistindo acha que não precisa, puxa, que bom, eu preciso. Nossa, perfeito, porque está todo mundo aqui passando pela experiência humana, né? A gente não desencarnou ainda, a gente está nesse processo de precisar se abastecer. E é um ato de humildade para si mesmo, para o seu espírito, né? Ter essa estendida de mão para a gente poder se nutrir, muito lindo. Hoje, muitas coisas aconteceram. Esse livro, Em Busca da Verdade, ele é uma das oportunidades de você contar o que aconteceu em toda a sua trajetória. Teve um momento de turbulência, alguns anos atrás, um momento delicado, um momento onde eu nem imagino o que você passou, deve ter sido muito doloroso, algo que as pessoas têm muito medo de acontecerem consigo, né? Sim. Que é, ao eu me apresentar para o mundo, eu passo por um processo de cancelamento, de extrema vergonha, de humilhação, que você já teve oportunidade de esclarecer para as pessoas e que está no livro, faz parte desse buscador e dessa trajetória desse buscador. O que você aprendeu com este processo? Primeiro, eu vou lhe dizer que foi difícil encontrar palavras para descrever o que foi essa experiência. Mas eu acredito que eu tenha sido bem sucedido. Acho que está bem colocado nesse livro. Eu consegui traduzir em palavras essa travessia, essa iniciação espiritual, né? Que foi passar por esse vale de sombra e de morte, né? Onde eu fui ali severamente atacado pelo tribunal da internet, das redes sociais. Passei por essa experiência do cancelamento numa época onde eu não tenho o conhecimento de quem havia passado por isso antes de uma forma tão severa. Então eu pude colher muitos aprendizados. E hoje eu sinto que isso se somou ao meu propósito, contribuir com aquelas pessoas que estão também passando por difamação, que estão passando por calúnias, que estão aí vivendo essa experiência tão dolorosa. Ou que tem medo, do né, cancelamento. Baba? Ou que tem medo de se expor, porque este é um trabalho que, de certa forma, requer uma exposição, pelo menos para mim, naquele momento, porque eu recebi essa guiança do meu mestre de ir para o mundo, de espalhar mensagem em cada canto dessa terra, como falávamos no início, e ele foi mudar essa instrução só no finalzinho, já perto de deixar o corpo, que ele mudou a instrução. Ele falou, agora foque na qualidade e não na quantidade. Mas antes, ele me deu essa instrução para eu focar na quantidade. E isso precisou que eu desse minha cara para o mundo, né? E me tornei uma pessoa relativamente conhecida e era uma unanimidade naquele momento, estava na capa de revistas, de jornais. Furou a bolha. Furei a bolha, mas aí também, quando aconteceu a reversão, quando a difamação começou a se manifestar ali nas redes sociais, eu experimentei o oposto disso. Eu experimentei uma corrente de ódio, de destruição muito grande. E aí eu precisei realmente colocar em
prática os meus ensinamentos. Chegou a hora de eu realmente validar isso que eu ensino. Como que é transformar o veneno em néctar, né? Como que é eu conseguir me segurar na minha força interior, eu me segurar aqui na graça do meu mestre, na força dessa tradição, dessas práticas espirituais, para eu conseguir sobreviver, porque é disso que se tratou. Como é que eu vou sobreviver a isto? E aí eu pude então validar, né, os meus ensinamentos, porque ao colocar em prática aquilo que eu havia aprendido com meu mestre, eu consegui encontrar uma força interior, consegui encontrar uma equanimidade, consegui encontrar uma serenidade que pôde alquimizar, né, toda essa tsunami de negatividade, um tsunami de negatividade que me cobriu naquele momento. E quando eu fiquei indignado com aquilo, abriu uma fenda e aquilo entrou. Eu perdi o meu eixo por um momento e aquilo realmente causou um impacto muito grande no meu campo. E foi a própria prática espiritual que me restaurou, que me reconstruiu. E é isso que eu ensino. E é aí que acontece o fortalecimento. Não precisa chegar a tanto, a gente não precisa passar por tudo que você passou, mas quando a gente precisa beber da nossa própria medicina, a gente volta mais forte. Volta mais forte, volta mais maduro e volta com um olhar mais amplo, porque com tudo isso eu pude ver espectros, dimensões da realidade que até então eu não via. Então eu admito que mesmo sendo um mestre espiritual e mesmo estando fazendo um trabalho tão grande, ainda carregava certas ingenuidades. Então tinha muita coisa que eu estava acreditando que só o amor seria suficiente para alquimizar, para curar tudo. E aí que eu compreendi algo a mais. Isso fez parte da minha iniciação espiritual. Além do amor, requer sabedoria. Então, requer ampliar a percepção e, com isso, eu fui reorganizando o meu trabalho. Eu fui reformulando tudo, ajustando e fui eliminando tudo aquilo que eram fendas por onde eu poderia atrair forças contrárias. Deve ter sido muito desafiador, eu sinto muito por isso, e estamos aqui hoje bebendo dessa cura que você teve, né? Porque o trabalho tá lindo, o livro e toda a sua história que eu conheço até hoje é uma história que tem conexão com o que nós como buscadores passamos. Você passou por um caminho e consegue hoje mostrar pra gente que existem vários caminhos que desaguam num lugar só, provavelmente, que é essa busca do amor, esse caminho do coração ao encontro do amor, e isso é muito especial. Hoje, depois de todos esses aprendizados e neste momento que a gente está vivendo na Terra, tem muita coisa acontecendo. Sem dúvida. Como você acredita que é uma relação saudável entre um mestre e um discípulo, entre o professor e o aluno, né, que tange esses mistérios? Pois é, esse tempo de tantas bizarrices, né? Estamos cercados de bizarrices e, bom, quem sabe em outro momento possamos até conversar um pouco sobre isso, né? Mas sem dúvida que essa relação mestre-discípulo, professor-aluno na dimensão da espiritualidade, ela precisa seguir os protocolos do Sanatana Dharma, do caminho da religião eterna, do caminho da iluminação espiritual. Então, evitando fanatismos, evitando uma distorção da devoção, que é uma das dimensões mais sagradas do amor. E para isso, sim, você recebe os ensinamentos do seu mestre, você agradece por eles, coloca em prática e segue devotado a Deus e procurando realmente não depositar no mestre as suas fantasias, que ele vai salvar você das suas misérias. Quem salva você é você mesmo, através das bênçãos, através dos ensinamentos, colocando em prática os ensinamentos. Se você coloca em prática os ensinamentos,
não tem como se perder nesse caminho, porque os ensinamentos são muito claros, ali, na Bhagavad Gita, nos Yoga Sutras, que é um pouquinho, é ali um vislumbre dos Vedas, que mostra com muita clareza o caminho da autotransformação, o caminho do autoconhecimento, o caminho do autoempoderamento, o caminho da verdadeira autossuficiência, porque existe uma autossuficiência verdadeira, swastika, que é, obviamente, diferente da viagem do ego, do orgulho, da vaidade, que se acredita ser autossuficiente, mas não dá prova disso, porque a vida está uma porcaria. Então, só pode transmitir felicidade quem é feliz. Só pode realmente dar o que você tem, você não pode dar o que você não tem, não é? Então, se faz necessário conquistar a si mesmo para poder ensinar para o outro o caminho da conquista de si mesmo. Então, eu sinto que como realizar essa jornada de forma saudável é seguindo os protocolos deixados pelos sábios há tantos milênios. É justamente por isso que existe o Parampara, para evitar que exista uma corrupção nessa transmissão. E aí é que está a nossa segurança. Perfeito. E são valores, são virtudes, não tem erro, né? Eu acho que uma pessoa que tem um senso crítico mínimo consegue perceber o que é verdade do que é mentira, né? Exatamente. É muito simples, muito simples. Agora, claro que aquela pessoa que está no estágio de consciência muito primitivo e ainda sendo movida pela ignorância, pela necessidade de falar mal, pela necessidade de fofocar, pela necessidade de espargir maledicências, que se sente bem falando mal do outro, que se sente bem se sentindo superior ao outro. Claro que realmente essa pessoa não vai compreender isso que nós estamos falando aqui. Então requer um grau um grau de amor, um grau de consciência. Requer uma certa abertura para compreender que esse caminho visa acordar o amor, despertar a verdadeira sabedoria, visa nos tornarmos senhores de si mesmos, visa nos tornarmos os condutores do nosso próprio veículo. E para isso requer um pouquinho de humildade, um pouquinho de fé. Perfeito. A gente está chegando no fim com uma mensagem, porque eu acredito que esse livro aqui é sobre fé, é sobre resiliência, de um escorpião danado que não fica quieto até ele encontrar aquilo que ele busca e, no caso, é a verdade. Você costumava dizer que tem uma fé inquebrantável no ser humano. Ela continua viva? Continua viva. E continua viva porque eu enxergo para além das sombras. Por mais que o ser humano esteja encantado com a sua história e essa história esteja fazendo com que ele manifeste sombras, misérias, destrutividades, eu enxergo além, vejo o amor, eu vejo o coração, e eu estou realmente trabalhando para que esse amor venha e cresça e se expanda, para que a pessoa encontre essa verdade dela mesma. Então, às vezes, a pessoa está lá na estupidez do ego e atirando pedras e falando impropérios. E eu vejo, puxa vida, coitadinho, não sabe o que está fazendo, está perdido, é só perdido. Por trás está lá o coração amoroso, por trás de toda essa ignorância está o ser de luz, está o Buda que ri e que está integrado ao todo. Esse é o Siri Prembaba. Queria te agradecer por mais essa oportunidade de estar junto. A gente tem um amigo muito engraçado que ele fala, vai lá, já faz um satsang particular e recebe um passe. Então, já é a terceira entrevista que a gente está junto e sempre uma delícia, porque eu sou uma ativista da verdade e a gente tem uma causa raiz em comum, que é a transformação planetária através da consciência. Então, sempre falo isso pro Baba, que tudo que eu puder fazer para a consciência chegar além e estiver dentro da minha humanidade, eu farei. Continue contando comigo, porque eu estou aqui. Natural Vibe, Negócio com Alma, faz parte desse elo de fraternidade e de agentes de transformação que estão conectados.
com a sua linhagem também. Eu vejo isso, eu vejo a luz em você, vejo a sinceridade do seu propósito. Por isso, eu estou sempre aberto para estar com você e apoiando. E estamos juntos, estamos juntos. É isso, é isso. Se você está na verdade e se eu estou na verdade, estamos querendo a verdade, nós damos as mãos e vamos trabalhar juntos. É assim, simples assim. É simples assim. Gratidão. Gratidão.